Estar hoje com Carlos Andreasa. É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Andreasa, boa tarde, tudo bem? E aí, Isabelle, alô, Pinho. Boa tarde. Andreasa, que caso, né? Você tá andando de trem sem saber que o trem tá sequestrado, imagina uma coisa dessas. Pois é, Isabelle, eu estava pensando aqui, estudando a pauta, e aí me ocorreu partir de uma reflexão maior, né, mais conceitual, porque o sequestro de um trem, né, aliás, de qualquer meio de transporte público, é também, fundamentalmente, o sequestro em massa do direito de ir e vir, né? Nesse caso, especificamente, no caso do sequestro desse trem, nós temos a expressão mais extrema, chamemos assim, a mais bárbara, do que, no entanto, é um crime comum no Rio de Janeiro, que é esse atentado quase diário contra a livre circulação das pessoas, né? A gente estava falando mais cedo, a Isabelle me passou o número e aí eu fui apurar, que dá materialidade, dá cara à barbárie. Apenas no movimento dos trens da Supervia, em 2019, já houve a interrupção 58 vezes, só em 2019, por motivo de segurança. Nós estamos no mês de setembro, mês 9. Isso significa, num cálculo rápido, algo como 6 interrupções por mês, 6 transtornos, 6 desvios, 6 atrasos de vida, sem contar os riscos para a segurança, né? Isso significa, quase que certamente, Isabelle Pinho, que todos aqueles que usam regularmente o serviço de trens da Supervia, na melhor das hipóteses, já atrasaram para o trabalho, em função de tiroteio, de violência. E aí a gente chega num ponto muito importante, né, que é o da normalização, da naturalização da violência. Vamos pensar, por exemplo, para dar crédito, na matéria do Globo de ontem, segunda-feira, matéria de capa do Globo, né, especificamente sobre o ramal Central Belfort Roxo, né, o ramal do trem. É uma barbaridade, não se trata ali de sequestro objetivo do trem, o trem tomado para fazer uma parada, porque isso aconteceu ontem, esse trem parou, saiu de Manguinhos, né, os traficantes entraram em Manguinhos e forçaram uma parada na altura da Mangueira, um sequestro literalmente. Mas como não dizer que há diariamente pequenos sequestros do transporte público, portanto, do ambiente público? Essa reportagem do Globo que eu fiz referência, vocês leram, dá conta de tráfico de drogas ao longo dos trilhos em terrenos da Supervia, dá conta de traficantes, especificamente no trem parador, entrando numa estação com um fuzil, armado com pistola e saindo em outra. Isso com crianças, com as pessoas ali em horários movimentados, todo mundo se acostumando a isso, se acostumando à presença ostensiva do tráfico, sem nada poder fazer, as crianças vendo aquilo como uma coisa natural. Não é aceitável. E se é trem, se é uma linha, se é perfeitamente mapeável, como não há segurança nesse transporte público, pessoal? Como é que você, por exemplo, você, Pinho, como é que você recebe uma informação como essa? Porque a gente tende a naturalizar mesmo, a ver como uma coisa normal, mas não é. Não é, inclusive a gente não precisa voltar muito no tempo sobre interrupção, que foi uma das primeiras partes que você tocou, Andreasa. No próprio Jacarezinho, que fica ali bem perto de Manguinhos, tivemos interrupção dos trens ontem e hoje novamente, por conta de operações policiais. A gente está vendo aqui também uma matéria do G1 que diz que só em 2019, ali na região, por causa da violência no Jacarezinho, foram 11 vezes interrompida a circulação. Quer dizer, dessas 58 vezes em que a circulação de trens foi interrompida no Rio de Janeiro por conta da violência, segundo a Supervia, 11 vezes foi por causa do Jacarezinho, que é
né, uma comunidade que é cortada pela linha do trem. E diante das circunstâncias, é essencial paralisar a circulação no momento de Claro. operação de tiroteio, porque a gente aí recorre à guerra lá em Santa Cruz entre milícia e tráfico. Tivemos, eu não vou me recordar agora o número exato, mas pelo menos 2 casos de balas perdidas de passageiros dentro do trem, passando por estações da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isso não é uma crítica à Supervia, não, de é maneira uma alguma. crítica ao Estado como um todo, a forma que saiu do controle do poder público na questão de segurança pública nesse caso, e infelizmente, a situação do trabalhador que tem que acordar cedo e que tem que usar o transporte público, e ele não está priorizando o transporte público, porque acredito que a grande maioria da população gostaria de ter mais conforto, de ir podendo ter sua privacidade no seu próprio transporte particular, mas precisa usar um transporte público que está lotado, porque essa é a situação do transporte público hoje, superlotação, vai todo mundo esmagado dentro do trem, e ainda tendo que conviver com uma situação como essa, você não tem para onde correr. Nesse caso especificamente, os passageiros não ficaram sabendo, mas imagina a histeria coletiva se um passageiro tivesse ficado sabendo, e o que isso poderia causar, porque por mais que Manguinhos e Mangueiras sejam estações próximas, e que claramente isso foi um sequestro utilizado para que esses bandidos fugissem, porque são 2 áreas dominadas pela mesma facção criminosa, Mangueira e Jacarezinho, isso podia ter acabado de uma forma ainda mais triste de ser noticiada aqui. E acho que nesse caso o grande problema foi como que a polícia, atuando ali, não percebeu que um trem estava sendo sequestrado por 6 criminosos armados. Esse é o ponto, né, pessoal? A Supervia tem muitos problemas, mas ela não é responsável pela segurança pública. Ela gere aquele serviço, gere, portanto, o terreno, mas a segurança pública é, obviamente, função do Estado. E é assustador imaginar que num serviço que é previsível, que tem linha, que tem seus pontos de parada, sobre os quais é fácil fazer estudos de inteligência, a Polícia Civil sabe quais são as facções que atuam nesses lugares, como as facções se comunicam, como elas podem e usam mesmo o transporte público para fugir, para se deslocar, porque se trata disso nesse caso. Nesse caso desse sequestro de ontem, se tratou exatamente disso. Um movimento do crime usando o transporte público nas barbas da segurança que não existe. Então, outro dado alarmante, eu quero insistir aqui, é o fato de que todo mundo que usa esse serviço, matematicamente possível dizer isso, já teve a sua vida interrompida pelo uso do transporte público ou pela intervenção do crime no transporte público. Porque é claro que tem graus de gravidade diferentes, um sequestro de um comboio, interferência direta, e a interrupção do trem em função de um tiroteio, por exemplo, no Jacarezinho. Mas na prática, na vida do cidadão, o impacto é interferência no seu direito de ir e vir, atraso para o trabalho. Isso sem falar nesses casos de bala perdida que fez referência ao Pinho. Então, pensando no futuro, né, Isabelle, o que a Secretaria de Segurança Pública, o que os responsáveis pela segurança pública, o que o governador do estado do Rio de Janeiro pensa em fazer para garantir, à luz de tudo isso que a gente tratou aqui, para garantir a segurança pública daqueles que usam esse transporte já precário, já ruim, já instável, já com todos os problemas ainda por cima. Agora a sociedade informada, porque o jornalismo tem esse papel, a sociedade informada de que além dos problemas que o transporte público tem per si, ainda estão sujeitos a isso, a terem que dividir vagão com um criminoso fugindo, a ter trem sequestrado, a ter o trem diariamente interrompido por tiroteio. O que se vai fazer de agora em diante, né? Qual é a estratégia? Qual é a tática para o enfrentamento dessa situação que é previsível? Eu não estou falando de uma coisa imprevisível. A própria natureza desse transporte é previsível. Ele tem horário de saída, ele tem horário de chegada, ele passa por uma linha. Essa linha não é cada dia um lugar, a linha é a mesma. Está lá. O que você vai fazer? Qual a resposta do poder público para isso?
Tem duas coisas que eu queria perguntar para você, Andreasa. Uma é sobre a vulnerabilidade, né? Eu queria que você comentasse a vulnerabilidade, porque a gente está falando do sequestro de um trem, e é um trem que circula por trilhos, que tem interseções, que tem ali, enfim, uma programação, que às vezes é preciso parar para esperar um outro trem passar, e com bandidos dentro de uma cabine com um maquinista, não coloca em risco a segurança dos passageiros só por causa da questão das armas, mas também por conta da segurança da circulação mesmo do trem, porque para entender, né, enfim, claro, a necessidade das manobras. E a outra coisa que eu queria também que você comentasse era que se isso acontecesse em outro lugar do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, a repercussão que isso também não ia ter, né, Andreasa? Então, coisas que a gente aprendeu a aceitar com uma naturalidade absurda aqui no Rio de Janeiro. Não, nós vamos normalizando essa barbárie, né? Por exemplo, eu fico pensando no estado emocional do maquinista que teve, que foi ele que foi sequestrado literalmente pelos traficantes, né? O sujeito é treinado e não é uma operação simples para conduzir um trem com milhares de pessoas, uma grande responsabilidade, como você disse, com detalhes técnicos, reações a serem tomadas, por mais que seja automático, em boa parte do sistema, é preciso parar, é preciso reagir a determinadas circunstâncias. Para tudo isso já é um estresse muito grande do maquinista. Agora, esse maquinista ou esses maquinistas que foram sequestrados ontem, né? Qual o estado emocional desse trabalhador? Isso é um ponto. Outra coisa, tiroteio para cima e para baixo, o Estado incapaz de tomar de tomar cuidado e conta da sociedade. Nós vamos chegar ao ponto em que os trens horrorosos que nós temos, sem ar-condicionado, sem coisa nenhuma, terão de ser, no entanto, blindados para dar conta da vida, para proteger a vida das pessoas. Sabe, a gente tem que ser bastante firme nessas horas diante de demonstrações de barbárie. Não dá para se acostumar com isso. Não é normal. Manguinhos é ali. Eu estou vendo aqui da minha janela. Não é normal que traficantes que sequestrem na área urbana. Não é normal em lugar nenhum. Mas na área urbana, que sequestrem um trem, que o usem como meio de transporte, que forcem uma parada na Mangueira, no viaduto da Mangueira, para fazer suas operações do crime, sem que o Estado seja capaz de dar uma resposta à altura. E depois a polícia chamada, o que vocês conseguiram, o que vocês descobriram? Nada. Claro que nada. Claro que não vão achar nada. Esse tipo de segurança tem que ser preventiva. Tem que ser preventiva. Eu tenho falado, para ser justo, que tenho visto, talvez em função da desmobilização das UPPs, não sei, mais polícia na rua, mais polícia ostensivamente na rua. Isso é um bom sinal, porque dá a sensação de segurança para a população. Algo que é muito importante em termos de segurança pública, a sensação de segurança. Por que não, diante desse ponto, já está mapeado, está registrado, jornalisticamente documentado, por que não segurança específica, blitz mesmo, nesse ramal problemático, nessas linhas problemáticas? Isso é o caso que só se resolve, pelo menos de partido, só se dá início à solução com presença ostensiva da polícia. Se não, vai continuar acontecendo. Vocês viram, eu chamo a atenção do ouvinte para essa matéria do jornal O Globo. As fotos são assustadoras. Na linha, o cara não está escondido, está na linha do trem, encostado no muro, montou uma banquinha, um negócio para vender droga. Tem estação que tem Cracolândia, porque se sabe que ali se vende droga. Uma estação de trem operada pela Supervia, concessão pública, em que há uma Cracolândia. Nós vamos achar isso normal? Não dá. E não é uma situação exclusiva do trem. O próprio Ministério Público já identificou a atuação do tráfico da milícia em estações do BRT na Zona Oeste, e a gente já noticiou não tem muito tempo, com a participação dos ouvintes sempre, fuga de criminosos usando o BRT em operações da Cidade de Deus, que é uma favela que tem recebido um número elevado de ações policiais, e nesse caso a gente também percebeu o uso do transporte público por traficantes que circulam no meio da rua armados com fuzis, metralhadoras, armas longas. Os ouvintes estão vendo, mas o Estado aparentemente não está vendo. É isso. É disso que se trata, meus caros.